Olá pessoal, bom dia. Vocês sabem por que um templo religioso não pode ser chamado de igreja? Você sabe? Não sabia? Simplesmente porque, pessoal, a palavra igreja, ela representa a um grupo específico de cristãos ungidos. Esse grupo começou com os 12 apóstolos. Lembra que Jesus começou a escolher? E ele tem um número limitado, né? Segundo Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Ali a Bíblia descreve o número desses cristãos ungidos. Seria de 144 mil cristãos ungidos e mais ninguém. Esse grupo específico de cristãos ungidos, eles seriam escolhidos para governar junto com Cristo nos céus. Mais ninguém. E as demais pessoas que não fossem incluídas nesse grupo específico, eles também seriam chamados, escolhidos, mas não para governar com Cristo no céu, mas para viver num futuro, aqui mesmo na terra, num paraíso, quando o governo de Deus julgasse a terra habitada. Durante esse tempo, Deus iria tomar medidas através do seu governo, que é composto de Cristo, né? E esses 144 mil cristãos ungidos, que seriam seus ministros, eles iriam governar a terra habitada. Mas para isso, para eles governar a terra habitada, eles teriam que primeiro fazer um ajuste aqui na terra, ou seja, julgar a humanidade. E esse tempo específico seria chamado de dia de julgamento. Eles iriam apartar, né, das pessoas violentas, pessoas que não seriam dignas de viver sobre esse governo, debaixo desse governo, e daria a terra habitada apenas para aqueles que fossem realmente, que o merecesse realmente de fato. E os demais que não merecessem, eles seriam exterminados. Esse é o julgamento de Deus desenhado na Bíblia, nas Escrituras. Mas não que as pessoas fossem para um céu, né? Uma aventurança no céu. Mas que eles fossem viver na terra debaixo desse governo específico de Deus, que é composto de Cristo e 144 mil cristãos ungidos. Agora, por que Jesus escolheu humanos e não escolheu anjo, né? Simplesmente porque anjo, pessoal, não sabe o que é morte, não sabe o que é dor, não sabe o que é fome. E esses cristãos ungidos passaram por tudo isso aqui na terra. Eles vão saber julgar com justiça a humanidade. Que legal, né? Como Deus é justo e amoroso. Então, aí nós começamos a compreender, né, que o governo de Deus ele é composto de Jesus, que é considerado o nosso rei, e os 144 mil ungidos, que são considerados corregentes da corte, né? Eles vão corrigir alguma coisa que a humanidade precisa. Agora, esse grupo de cristão, ele é chamado de igreja. No hebraico, eles são chamados de igreja. Então, é um grupo de cristão específico, ungido. Não poderíamos aplicar esse termo igreja num templo espiritual. Por que não? Porque ficaria sem sentido. Se a palavra igreja, ela é a um cristão, um grupo de cristão ungido, significa um grupo de cristão ungido,
e não de um templo espiritual. É isso aí. Então está entendido, né? Compreendido. Por que não poderia um templo religioso ser classificado como a palavra igreja? Agora, existe uma religião hoje que lá eles não aderem, né, o nome igreja. Eles chamam o seu templo religioso de Salão do Reino. Não sei se vocês já viram, né, no seu bairro, o Salão do Reino pertence ao grupo das Testemunhas de Jeová. Eles não chamam o seu templo espiritual de igreja, mas de Salão do Reino. Agora, por que Salão do Reino, né? Por quê? Ali no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículo 12, né? É o capítulo de Lucas, capítulo 22, ele começa mais ou menos Jesus especificando no que tange, né? Aquilo que eu vou falar aqui, sobre Salão do Reino, né? Ali Jesus manda os seus discípulos ir atrás numa casa de sobrado e dizer para o dono da casa que o seu senhor precisa do seu sobrado para comemorar a Páscoa. E dali os discípulos fazem assim. E chegando lá, eles olham uma sala grande, né? Aumentativo, né, de sala grande é um salão, né, pessoal? A gente sabe que é um salão. Uma sala grande imobiliada, e dali, aquela sala grande imobiliada, ela serve de interesse dessa última reunião que Jesus teve com seus apóstolos. Interesse do reino, né? Ali Jesus faz uma transição, né, a chamada Ceia do Senhor, ele faz uma transição da Páscoa para a sua morte. Ele diz: esse é o meu corpo, né? É dado por vocês em memória de mim, né? Fazer isso em memória de mim. Então há uma transição ali. Passa a Páscoa a não ter mais validade e ter validade a morte de Cristo, que ali Jesus compra, né, com o seu sangue, o direito de governar a humanidade. Então esse templo espiritual que ali Jesus usou, né, como a salão do reino, né, específico com os assuntos do reino, salão grande, ele não comemorou isso numa igreja, num templo, mas sim numa sala grande num sobrado. Sala grande, salão, né, do reino, porque foi em prol do reino, né, interesses do reino de Deus. Então eles usam esse nome, Salão do Reino, que está corretíssimo, né? Um templo espiritual não pode ser chamado de igreja. Isso é uma coisa errada. Infelizmente, a religião até hoje adota isso, mas está errado, totalmente errado. Infelizmente, as pessoas não procuram associar uma coisa com a outra. Elas saem assim, seguindo aquilo que os seus pais passaram, que os seus pastores, que os seus padres passaram, e saem levando adiante sem questionar, né? Mas está aí, não se pode chamar um templo religioso de igreja. Por quê? Porque a palavra igreja é específica a um grupo de cristãos ungidos, que Jesus ungiu para interesses, né, do seu reino, né? Esses cristãos já estão no céu, eles foram selados, ninguém mais irá para o céu. Mesmo se a pessoa merecer, ela não irá mais, porque esse grupo de cristãos já foi selado. Eles estão prontinhos para vir governar a terra habitada. Quando isso acontecer, aí sim, você vai ter a sua chance, a sua vez aqui, de viver para sempre na terra, uma terra purificada. Entendeu? Agora, da onde eu tirei tudo isso? Da Bíblia. Eu já li a Bíblia 5 vezes e tenho esse entendimento hoje. Mas é isso aí, da próxima vez, não vá logo apreciando um assunto e procure questionar, pesquisar, ler, reler, ok? Tudo de bom, fique na paz aí.